Quando o pastor falou deste versículo, e eu gosto muito de escatologia. E esses dias, meus irmãos, quando você entra nessa plataforma e procura saber assim, de explicações, só vê as profecias acontecendo aí, e com esta guerra que está acontecendo aí, há umas profecias muito pesadas, coisas vão parecer muito difíceis, coisas dizem aí eles que vai haver um aperto, as coisas cada dia vai ser difícil. E eu lembro uma vez que o pastor Amanda falou aqui uma visão, só que talvez alguns não entenderam. Ela teve uma visão que haverá um tempo que nós vamos passar dificuldade, falta de alimento. Eu lembro muito bem, ela falou isso. E a gente não presta atenção. Mas vendo as coisas, meus irmãos, hoje, as coisas estão difíceis, é verdade. Daqui a pouco você vai ver, o petróleo já começou a subir, o preço, não sei se o irmão viu, né? Está subindo lá o negócio. E a igreja, como ele se comporta? E quando o pastor disse, não, nós não vamos entrar nessa linha, vamos crescer. Eu fiquei assim, pastor, é corajoso, graças a Deus, tem outra visão, né? Porque, meus irmãos, eu digo sempre, nós somos o resultado daquilo que nós somos. Antes de entrar neste episódio aqui, deixa eu fazer uma ilustração para vocês vão entender porque eu quero dizer isso. Vamos imaginar aqui, na escola, a ciência diz isso, né? Você tem uma imagem aqui, tem esse objeto aqui, você tem uma luz aqui. E quando você coloca essa luz sobre esta imagem, o que vai aparecer aqui, meus irmãos? O reflexo desta imagem aqui, né? Não é? É lógico isso. A ciência diz tudo isso. Só que vamos chamar disto aqui nossa vida. Muitas das vezes nós queremos mudar a nossa vida, mas nós não queremos mudar esta imagem aqui. A luz aqui é Deus. Deus ilumina nós aí tornamos o que somos e refletimos. Isso está aqui o resultado. Para mudar aqui, eu tenho que mudar esta imagem. Não sei se os irmãos estão a entender. Eu nunca posso mudar esta imagem ou este resultado, este reflexo aqui, sem eu mudar esta imagem aqui. Eu não posso mudar aqui sem mudar aqui. Muitas das vezes nós fazemos ao contrário. Queremos mudar sem mudar a nossa imagem. Então a nossa maneira de pensar, de ser, tem que ser diferente. Para que esse resultado aqui seja muito diferente. Só que nós adiantamos, queremos mudar aqui sem mudar a imagem. É impossível, meus irmãos. Você não vai conseguir. Você tem que mudar a tua personalidade primeiro. Amém. Se você começar a mudar a tua maneira de ser, o que você é, o resultado aqui vai aparecer outro diferente. E nós muitas das vezes fazemos diferente. Queremos mudar aqui antes de mudar o que eu sou. É difícil. Amém? Então vamos procurar ser aquilo que nós somos para ter um bom resultado. Então, quando nós mudamos essa maneira de ser, quando você fala sempre de derrota, é lógico que vai aparecer derrota, sabíamos, irmãos? Então, vamos mudar um pouco desta mentalidade. E este versículo deste mês, ele me chamou a atenção. Alargamento. O que significa alargamento? Estamos a falar aqui de bênção, de prosperidade. É bom, meus irmãos. E esta manhã aprendemos mais uma coisa muito interessante. Persiste, insista, vai cavando. Pregaram aqui esta manhã. E nós temos que ser assim, meus irmãos. Amém? Mas a palavra que eu quero trazer nesta manhã, vamos ler o versículo do mês primeiro, por favor.
Gênesis capítulo 26, verso 22, quando diz assim: partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre aquele poço, por isso chamou Isaac daquele poço Reobote, e disse: porque agora nos largou o Senhor e fez-nos crescer nessa terra. Este versículo aqui, ele é muito forte para quem que não está a crescer. Ele traz um estímulo, traz um despertamento para nós. E nós que queremos crescer, queremos ser prósperos. Esse versículo aqui vem num momento certo para nós, porque nós queremos crescer. E falando de Isaac, que este versículo fala aqui, o Isaac, meus irmãos, a vida do Isaac, desde o seu início, desde o seu nascimento, ele foi um milagre. Nós sabemos, quando Deus prometeu Isaac, diz a palavra de Deus que quando for anunciado ao nascimento dele, a Sara estava onde? Atrás da... E quando ele ouviu esta promessa, o que ela fez? Diz que sorriu, não é assim? É por isso que nós temos Isaac hoje. E então nós entendemos que a vida dele é uma bênção. Falar de prosperidade é um assunto muito, para mim, eu entendo, muito delicado. Hoje, as igrejas, como diz os pastores, você quer encher a igreja, fala de prosperidade, fala de ser próspero. Todo mundo quer ser próspero. Eu fico pensando, o que é prosperidade? E eu não sou contra de trabalhar. Nós trabalhamos para comer e também para ser próspero. Não é, meus irmãos? É verdade. Nós trabalhamos. Você não trabalha para ser pobre. Não existe isso. Nós trabalhamos para ser próspero. Além dos, como diz o provérbio, o que nos faz trabalhar é... não é? Governo aqui, não é assim? Na minha terra aqui. O que faz nos trabalhar é porque nós precisamos de comer. Não é assim? Diz o provérbio aí. Mas falar de prosperidade na Bíblia, e nós sempre aprendemos aqui, pastor sempre dá nessa tecla, prosperidade segundo a Deus, prosperidade segundo a Deus. O trabalho, ele é muito importante, eu entendo isso. Mas tem umas coisas que eu lendo a Bíblia, diz que quem dá prosperidade, meus irmãos, é Deus. O nosso trabalho, ele é muito importante. Eu não estou dizendo que o trabalho não é importante. É importante. Para Deus operar, para você ser próspero, você tem que trabalhar. Você não vai ser próspero sentado em sua casa sem fazer nada. Eu vou orar, vou ser próspero. Não, meu irmão, por favor, não faça isso. Vá trabalhar para ser próspero. Amém? Mas eu entendo que a prosperidade, ela vem de Deus. Quando a pastora Nada pregou na semana passada, você entendeu bem aí, quando multiplicou 100 vezes, você planta, é verdade, você planta uma semente, é lógico que vai germinar aquela planta da semente que você lançou, não é assim? É lógico, isso é lógico, não tem aqui muita coisa, explicação. É isso, meus irmãos. Mas Deus... Eu entendo que Deus, o que faz muitas das vezes, aquilo que você plantou, em vez de Ele trazer um resultado, a nossa maneira que nós precisamos. Eu sei que o pastor até falou assim, não, você para trabalhar, para vender isso, você tem que ter lucro, é lógico. Como é que você vai comprar isso, um rand, vai vender 2 rands só? Não é? E o pastor Nada foi bem coisa, ele pôs uma percentagem aí, eu disse, essa percentagem existe 300%. O pastor falou de 10%, ela pôs 300%. Eu disse, é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Muitas das vezes nós aplicamos a nossa percentagem. Eu vou aplicar aqui uns 25%. Será que vai cobrir as nossas despesas? Não, mas irmão Beto, se você fazer muito caro, não vão te comprar. Não diz aí?
Dizem lá fora. Mas diante de Deus, da lógica de Deus é diferente, meus irmãos. Quando você põe na mão de Deus isso que você quer vender, Deus faz um milagre, meus irmãos. Ele multiplica mais 100 vezes. É isso que aconteceu em Gênesis capítulo 26. E Deus multiplicou, Deus fez um milagre. E quando nós, meus irmãos, entregamos nas mãos de Deus, a prosperidade que vem de Deus não é segundo a nossa lógica, é segundo Deus. Amém? Isso é muito importante, você tem que entender isso. A prosperidade, segundo Deus, é diferente a nossa. E falando deste assunto, eu não quero ser muito repetitivo nesse assunto. O que eu quero trazer nesta manhã é uma palavra que tem falado a mim. Eu quero compartilhar com o irmão o que Deus colocou no meu coração. Os desafios do alargamento. A palavra Reobote, no hebraico, ela significa lugar amplo. A palavra Reobote, no hebraico original, ela significa lugar largo, lugar grande. Por que eu quero falar um pouco dos desafios nesta manhã? E eu escolhi outra passagem, além deste de Gênesis capítulo 26. Abram comigo, 2 de Reis, capítulo 6. E eu quero compartilhar esta passagem aqui com os irmãos e falar dos desafios do alargamento. 2 de Reis, capítulo 6. Versículo 1 a versículo 7. 2 de Reis, capítulo 6, verso 1 a verso 7. Então, eu vou falar um pouco dos desafios do alargamento. Quando nós queremos crescer, aparecem alguns desafios. Eu quero, com esta passagem aqui, trazer um despertamento para os irmãos. Acompanham comigo, eu vou ler a passagem. Diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Irmão velho, esta passagem, será que tem a ver com alargamento? Eu vou já explicar aos irmãos. Versículo 1 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu, profeta: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. O Eliseu disse: vamos, ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Então Eliseu também foi. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, e o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque este machado era emprestado. Não está escrito machado aqui, eu estou falando, amém? E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um palmo e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Amém? Esta passagem da primeira leitura que nós fazemos parece diferente daquilo que queremos debruçar nesta manhã, de falar de alargamento. Aqui fala de um milagre muito não comum que aconteceu aqui: flutuar um ferro que cai na água. A ciência hoje, acho que ainda não conseguiu explicar como fazer flutuar assim. É um pouco difícil, talvez o machado. Mas aqui vimos um grande milagre.
Qual é o primeiro desafio aqui, meus irmãos? Qual é o desafio do nosso alargamento? Neste contexto aqui, diz que os filhos dos profetas, eles disseram para Eliseu que o lugar onde eles estavam era estreito, era pequeno, e que eles precisavam de um lugar grande. Este é o primeiro desafio que nós temos que identificar na nossa vida. Quando nós queremos crescer, onde nós estamos, se você identificar que nesse lugar onde eu estou, não posso crescer, alguma coisa tem que começar a acontecer. Amém. Eu vou dar um exemplo muito lógico. Imagina, você tem um terreno pequeno, está a construir uma casa. É lógico que aquela casa, se você quer construir uma casa de 10 quartos, num terreno pequeno, você não vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir só fazer 1 quarto, 2 quartos, não é isso? Você tem que procurar um lugar grande para construir uma casa de 10 quartos. Isso é lógico, mas não tem. Quando você identificar, primeiro desafio, aonde você está, e se você quer largar, você quer prosperar na tua vida, você quer ser grande, e o lugar onde você está é pequeno, é lógico que você não vai crescer, porque você não tem condições de crescer. É, não é, meus irmãos? É lógico, não tem muita matemática. Então você primeiro tem que identificar o lugar onde você está. Não, esse lugar aqui é pequeno, esse lugar aqui eu não vou crescer. Vamos dar um exemplo na nossa vida prática. Nós estamos trabalhando numa empresa, vamos assim, numa empresa. Você entrou lá para trabalhar. É lógico que quando nós entramos numa empresa, nós queremos ser promovidos. É, não é, meus irmãos? É lógico, não queremos ficar só lá embaixo, a varrer chão só. Queremos estar lá em cima. E quando você descobrir que nesse lugar onde estou trabalhando, aqui não tem maneira, aqui para ser promovido eu tenho que pagar o chefe lá. É, não, tem isso, agora estamos na terra aqui, meus irmãos. Estamos a viver aqui como o mundo vive. É assim mesmo. O que é que você faz? Graças a Deus eu estou aqui, vou ficar aqui mesmo. Se Deus me colocou aqui, essa é a nossa atitude. Essa é a nossa atitude que temos tomado. Não. E porque muitas das vezes nós fazemos isso. Estamos nesse lugar, estamos a trabalhar. Deus me colocou aqui, Deus me colocou aqui, vou ficar aqui, graças a Deus tenho aqui. Mas você quer crescer, meu irmão? Como vai crescer você? Se você está aí, você não te põe você a crescer, você tem que tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. Eu quando cheguei aqui, 91, final 92, eu comecei a trabalhar. E eu nunca trabalhei na minha vida, eu só vivi a custa dos meus pais. Eu já contei aqui. Viver a custa dos pais é muito bom, meus irmãos. Mas quando começa a trabalhar, você até começa a chorar, você não guarda, você diz, afinal, para comer um pão tem que suar também. Eu fui trabalhar como jardineiro, não tenho vergonha de falar. Eu trabalhei em casa de um senhor aqui no Monte. Eu lembro muito bem, eu conheço este homem, um irmão muito abençoado, falo com ele. Eu fui trabalhar com ele, fazer jardins. A nossa escola só era à noite. Então, durante o dia, temos que fazer esse job, né? Para dar alguma coisa. Porque Matambira lá de Moçambique não vinha nada. Nós tínhamos fé aqui mesmo. Aí, eu fui trabalhar. Não tive vergonha. Vamos trabalhar, vamos, pega a enxada, você come o quê? Vamos. Não, mas naquela altura, eu comecei a procurar um trabalho. Eu disse, eu vou ter que trabalhar então. E eu conheci um português irmão, que ele tinha vindo à Beira fazer uma missão, e lá conheci ele, fizemos amizade e tal. E eu quando vim cá, e fui à igreja, ele estava aqui na igreja de La Rochelle. Aqui, La Rochelle, eu fui lá, eu congregava a igreja lá, porque nós viemos fazer essa escola de missões, né? Nós tínhamos que ir lá, mas eu dava um jeitinho, eu ia lá, a La Rochelle conhecia o irmão, eu ia lá e eu pedi a ele se podia arrumar um trabalhinho, né? Ele conhecia um senhor que tinha uma fábrica de roupa. Ele disse que sim, eu tenho um lugar para você. Eu vou falar com ele, eu te ligo próxima semana quando eu vier aqui. Naquela altura não havia celular, então não tinha comunicação. Então, quando você vier outra semana aqui, eu vou te dizer. E quando na outra semana eu fui lá, graças a Deus, disse, não, é o homem que quer te ver. Eu disse, já, vamos embora. Então fui lá, entrevistamos, tá?
Primeira coisa que ele perguntou, você tem carta de condução? Eu disse, tenho. Irmão, eu tirei aquela carta em 91. Nunca conduzi em Moçambique. Só tirei carta, levei carta, pus no meu bolso e fui embora. Vou lá no Johnny. Eu nunca conduzi em Moçambique. Eu cheguei aqui, ele disse, você tem carta? Eu tenho carta. Eu disse, ela tem um carro aí, para tu tens que conduzir aquele carro. Eu fui lá ver, mas como é que era um minibus assim. Tem que levar o pessoal daqui para casa. Assim. Eu disse, sim, eu faço. O patrão, não tem problema, eu posso conduzir este carro. Eu nunca tinha conduzido em Moçambique. Eu disse, vou conduzir aqui na África do Sul. Esse tráfico aqui, eu nunca. Eu peguei no carro e disse, olha, pai, eu nunca conduzi, eu vou ter que conduzir aqui. Entrei no carro, eu saí embora. Os homens, e depois tinha uma responsabilidade. Tinha aquelas senhoras, depois eram senhoras portuguesas, falavam muito. Você está conduzindo uma atrapalhar e cuidado. Desculpa, mas eu ficava muito nervoso porque estava conduzindo, cuidado. Já me atrapalhava. Eu ficava, pedia a graça de Deus. Eu fui, comecei a trabalhar para encurtar um pouco, meus irmãos. E quando comecei a trabalhar nessa empresa, eu fazia trabalho bem humilde. E eles faziam importação. E ele me colocou como responsável para descarregar contentor, carregar caixa. Eu fui, meus irmãos. Começamos a descarregar, eu mesmo. Eu entrava no contentor, descarregava aquelas caixas e colocava no armazém. E por dia, nós descarregávamos 5 contentores. Agora você imagina o trabalho. Chegar a carregar, eu pesava 120 quilos. Eu, quando cheguei aqui, eu era muito grande. Quando eu saí de lá, meus irmãos, eu só pesava 68 mais ou menos. Não é de dieta, não. Aquilo não foi dieta. Foi trabalhar, acordar 5 da manhã, 4 da manhã e dormir às 22. Eu lembro muito bem. Eu dormia até 22, porque chegamos da escola, 22, 23, meia-noite e 4 da manhã tínhamos que acordar. Era todos os dias isso. E aqui fazia muito frio naquela altura. 5 da manhã eu apanhava a base aqui no Nandos. Ainda lembro muito bem. Eu quando chegava lá, pegava assim, não sentia nada. Esquentado. Assim, a vida não é fácil. Eu lá em casa, eu comia coisa do meu pai, numa boa, mas aqui tem dado. E eu enfrentei, eu disse, não vou desistir. Um dia eu chorei no meu quarto, eu lembro muito bem. Eu ajoelhei, eu chorei, mas eu vim fazer o que neste país? Vim sofrer aqui. Mas aquilo foi uma lição para mim. Amém. Eu quando comecei a trabalhar naquele lugar, meus irmãos, a carregar as caixas, eu nunca esqueço isso. Eu comecei a fazer trabalho de baixo. Vou importar um pouco. Eu cheguei lá a trabalhar, colocaram-me a mim a ser o número 2, gerente número 2. Eu nem sabia que era gerente. Um dia um senhor chegou lá, we looking for Mr. Albert. Eu disse, Mr. Albert, quem é esse Sr. Albert aqui? Quem é muito Albert? Não, he's in charge here. In charge here? Nunca coisa, sim. Aí ligaram para mim. Aí eu desci. Eu falei, não, o boss, porque o meu boss vivia em Cape Town, mandou-me que eu só tenho que vir falar consigo aqui e só você que pode me ajudar. Tá, eu atendi, bom, tudo. Meus irmãos, eu saí daquele lugar, eu falo até, eu um dia li sozinho, uma mesa grande, um escritório sozinho, eu ficava lá dentro, cheio de telefone assim, eu olhava aqui, eu sentado aqui, cheio de telefone aqui, pessoas ligaram para mim, eu comecei a pensar, eu carregava caixa aqui, pô, Deus me colocou aqui, tem escritório, até o meu próprio gerente não tem escritório, ele vinha no meu escritório, ele não tinha escritório, por isso ele andava, né? Eu olhei aquilo, Deus é bom, Deus faz crescer. E nesse lugar, Deus me ensinou muito na vida, me ensinou muito, mas muito mesmo, eu aprendi muita coisa lá. Só que há uma coisa na vida, meus irmãos, nós temos que tomar decisão. Quando você não cresce mais, você tem que sair. Para você crescer na tua vida, por favor, sai desse lugar.
Estou a falar deste contexto aqui. Não vai dizer que, irmão Beto lá disse que, estou ganhando pouco, eles passam aí. Vão te mandar embora, você vai comer pão na tua casa, não tem como, que é isso vai acontecer. Diz, não, porque lá na igreja me ensinaram, deixa trabalho. Não, por favor, não faça isso. Seja sábio. Amém? Seja sábio, entendido. Deus abençoa. Você vê, se você está crescendo na vida, meus irmãos, se você pode crescer, vai crescendo. E eu vi isso com os meus olhos. Eu fui crescendo. E chegou um momento que eu disse que agora aqui, agora que eu entendo, eu tomei decisões, eu aqui já não vou crescer mais. Então eu procurei sair, porque eu era limitado. Esses portugueses que trabalham aqui são muito malandros, não gostam de pagar a nós, esses que trabalham. É verdade. Nós trabalhamos muito e não gostam de nos pagar. Então eu disse a ele, eu vou embora. Ele me chamou de, você decidiu, vai embora mesmo, você vai fazer o quê? Eu disse, não, eu vou embora, patrão, vou embora, vou fazer minha vida. Afinal, ele me queria lá trabalhar, mas não queria me pagar. Eu disse, não, então não vou crescer, que eu não vou crescer financeiramente, não vou crescer também, porque esses gostam, né? O gerente tem que ser da confiança dele, né? E eu disse que não, aqui já não vou crescer mais, eu vou sair. Eu tomei essa decisão e eu saí daquele lugar. E hoje eu posso ler esta passagem e entender que quando nós precisamos crescer na nossa vida, meus irmãos, no lugar onde você está, você tem que sair e tomar uma decisão. Saia daquele lugar. Amém? Vá para um lugar onde você pode crescer. Reoboto, lugar amplo. E tem outra coisa. E quando você chegar nesse lugar amplo, trazendo esta passagem, você tem que saber, meus irmãos, identificar o lugar. Não é só chegar e ficar, não. Você tem que ver se esse lugar onde eu estou, se eu vou crescer, que tem condições para eu crescer. Neste caso aqui, nesta passagem que acabei de ler com os irmãos, ele diz que quando os filhos do profeta saíram daquele lugar, eles que vamos a Jordão. Por que eles foram para o Jordão? Porque lá em Jordão tinham vigas para construir um lugar amplo. Amém. É isso que você tem que entender. No lugar, quando você chegar, você tem que identificar se esse lugar eu vou crescer ou não. Você tem que identificar as condições daquele lugar. É por isso que Isaac, você vai entender aqui, quando ele fura diz que tem contenda naquele lugar, ele sai. Ele não fica na contenda. Não é isso que está aqui na Bíblia? E quando chega em outro lugar, ele fura de novo, depois diz que tem inimizade. Não é assim? E ele, o que faz? Ele sai. E quando vai furar o terceiro poço, e quando ele chega aí, ele fura, ele descobre, aqui não tem porfia. Então, tem paz aqui. É esse lugar que você tem que ficar. É esse lugar. É por isso que Isaac chamou aquele lugar Reoboto, um lugar amplo. Eu aqui posso crescer. Amém, meus irmãos? Então, primeiro, saia do lugar. Porque você não vai crescer. Você identificou, aqui eu não vou crescer, eu vou sair. E quando você chegar naquele lugar onde você vai crescer, você também tem que identificar esse lugar, será que eu vou crescer mesmo? Neste caso aqui, o que aconteceu aqui, ele edificou vigas aqui no versículo capítulo 6, você vai ver, vamos entender aqui, diz que ele encontrou viga e façamos aí um lugar e vamos habitar naquele lugar. Amém? Qual é o passo a seguir? Você já está lá, você já está no lugar certo, você já tem viga, está a construir. Começam a aparecer outros desafios também. E neste caso aqui, o outro desafio aqui é muito interessante. Diz que quando esses homens começaram a trabalhar para construir este lugar para eles morarem, aconteceu um episódio, diz que o machado, o instrumento que eles estavam trabalhando com ele,
aconteceu alguma coisa. Diz que caiu na água. Não está escrito aqui, acabamos de ler? Diz que caiu na água. E aquele que foi emprestar ficou preocupado. Ai meu senhor, este machado aqui não é meu. Este machado é emprestado. E agora? Como vou fazer? Eu quero trazer outro exemplo agora aqui. Para ser próspero, meus irmãos, nós sempre, eu entendo, eu gosto de procurar ver essas empresas grandes, como é que eles prosperaram na vida, mas de repente está assim grande, que é só assim, só de repente grande. Não, alguma coisa aconteceu. É verdade que quando você vai numa instituição financeira, quer abrir uma empresa, você tem que planejar, não é assim? Tem que ter um projeto. Você planeja, projeta e faz aqueles cunhos de papel, assim, que é bem coisa, e você vai nesses lugares, instituições, né? Para você, não, eu tenho um projeto, eu quero fazer isso, mas eu não tenho recurso financeiro, eu quero que vocês me financiam e eu vou investir aqui e vou ser próspero. E tem esses empresas que falam, você se for ler um pouco a história deles, essa prosperidade, estes homens grandes que tem sempre uma mãozinha que eles dão. Na vida, meus irmãos, na vida, também nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Um bom conselho, pode não ser financeiro, ter um bom conselho é muito importante. Você quer abrir um negócio, você tem que fazer assim, você vai dar certo. Existe isso, é verdade, meus irmãos. Então, uma mão sobre a nossa vida para ser próspera, ela é essencial. Então, não vai fazer... Eu vi uma vez uma reportagem aqui, eu li aqui, que é Bank of Land. Eu lembro muito bem. Quando li essa reportagem, que quando estavam expropriar as terras e entregando aos nativos para das farmas, o quê? Então, esse banco aqui, eles davam financiamento aos locais. E vi uma reportagem uma vez, que começavam a dar, né? Esses homens faziam um projeto de farma, né? Projeto, ia entregar neste banco, esse banco dava o dinheiro para implementar, né? Na terra. Sabe o que faziam esses homens que emprestavam dinheiro lá? Primeira coisa que estavam fazendo, mas esses brancos vivem em centro, compram um BMW, Mercedes. Não, antes de investir lá na terra, vou comprar também casa em centro, vou comprar BMW primeiro. Ele nem viu. Aquele dinheiro que emprestaram a ele é para ele fazer farma lá, cavar a terra, comprar trator e implementar. Mas ele, a primeira coisa que faz, vai comprar BMW, casa em centro. É isso, você vai ser próspero. E muitas das vezes nós fazemos coisa contrária. Em vez de implementar primeiro, executar na obra, vai implementar, põe o dinheiro aqui. Se o Senhor for aqui, faz isso. Por que nós fazemos tudo ao contrário? E depois oramos, Deus opera, faz um milagre. Mas nós é que fazemos errado as coisas. E Deus quer que você opere assim. Faça o trabalho certo. Para que este milagre acontecesse aqui, este flutuar, o machado aqui, meus irmãos, ele teve um preço. Eles começaram a trabalhar, invocar, trabalhar. É verdade, meus irmãos, quando você começa a implementar na tua vida, para ser próximo, vão acontecer desafios, mas nós temos um Deus, meus irmãos, aqui nós podemos clamar. Se eu faço a minha parte bem feita, Deus também vai fazer a parte dele. Faça a tua parte. Nós, na semana passada, aprendemos aqui, pastor Nélio deu uma aula aqui de empreendedorismo muito bom aqui, né? Vender seu produto, ter impacto com o seu produto aqui. Se nós implementar, é isso que nos ensinam lá. E podemos implementar na nossa vida, meus irmãos. É certo. Não é pecado, não. Se você gosta de empreender, faça isso. Mas faça a tua parte. Para ser próximo, meus irmãos, faça a tua parte. E Deus
vai nos abençoar. A prosperidade vem de Deus. Eu trabalho, mas a prosperidade vem de Deus. Vamos imaginar aqui, você vai entrar na farma e você planta, aí não há chuva. O que vai acontecer? Pode haver prejuízo. Você já plantou, você tem que colher, não é assim, meu irmão? Mas você coloca na mão de Deus. Tem um pastor aí, de batata aí, que já viram ele aí? O Baca, né? Ele tem um bom testemunho, aquele homem. Você vê, segue aí o testemunho dele. É muito forte aquilo. Põe a mão de Deus. Ele fez a parte dele, ele plantou, desafiou ele. Você faz a tua parte. Para ser próximo, faz a tua parte. Deus vai prosperar. O mundo, este milagre aqui, segundo, se você formos entender, segundo o entendimento humano, é impossível acontecer um milagre desse, meus irmãos. Mas Deus faz o impossível na nossa vida. Então, faz o primeiro a tua parte. Começa, você tem que começar. Muitas das vezes nós nem começamos, só oramos, jejuamos. Deus quer que você é próspero. Você já começou a trabalhar? Já começou a implementar? Não. Então, faz a tua parte. Você quer crescer. Você está no lugar onde você está. Aqui não vou crescer. Então, muda daí. Não fica aí. Mas estou falando nesse contexto. Já não vai ficar saindo aí de qualquer maneira, tá bom? Por favor. Mas é isso. Amém? Segundo esse contexto aqui. Se Deus despertou você, aqui eu não vou. Muda. E Deus vai fazer a parte dele. Amém? Graças a Deus. Fica com essa pequena meditação aqui. E vamos ser prósperos para a glória do Senhor. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. O pastor Beto falou aqui na mensagem os desafios do alargamento. Amém? Estava ali numa anotação também da mensagem. Preste atenção, teve vários desafios aqui, mas 3 desafios Isaac enfrentou até ele conseguir chegar no seu Reobote. Que vai lá para Gênesis capítulo 26. Peço avisar lá as professoras, amém, que as crianças também vão cantar aqui na oferta, tá? Quando você vai em Gênesis capítulo 26, você vê que no versículo 12, o Senhor, Deus, né, ele orientado por Deus, porque a primeira coisa, você não vai conseguir bênção no lugar errado. Você não vai conseguir bênção plantando na terra errada. Você não vai crescer no lugar errado. Você só vai ser abençoado se você estiver no lugar certo. Isaac foi abençoado porque ele sabia que Deus queria ele ali, aonde ele estava. É fácil estar no lugar que Deus manda? No começo pode ser. Mas Satanás vai levantar opositores, opposition, né? Vai levantar pessoas para tentar atrapalhar o plano de Deus. Então você vê em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que o Senhor Deus, né, ele ali instruído por Deus, diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Até ele chegar ali, ele teve que enfrentar alguns desafios, mas ele estava no lugar certo e o Senhor o abençoou. Aí nós vemos o que é que o primeiro encontro que ele teve depois desta bênção aqui, porque o que aconteceu? Quando Deus começa a abençoar, Deus não abençoa um pouquinho, ele começa a abrir caminhos. Diz o versículo 13 que engrandeceu-se, né, o varão e ia se engrandecendo até que tornou-se muito grande. Ou seja, Deus, à medida que ele ia servindo a Deus e ele ia semeando ali mesmo, quando fala semear, ele plantou. Ele tinha 2 coisas, ele tinha, né, animais que ele cuidava, que era provavelmente ali era o gado e também ovelhas e os cabritos, ele tinha isso aí. Além disso, ele plantava, de plantar mesmo a chama na terra. Então, ele foi alargando nas 2 coisas. Ele não tinha só uma coisa. Não dava para viver só de uma coisa. Ele tinha 2 coisas. E Deus foi alargando.
Aí ele enfrentou a primeira o quê? A primeira oposição, o primeiro desafio. Já aqui ele enfrentou Ezeque. O que é Ezeque? Confusão, disputa, contenda. Entre o que? Era ele que estava disputando? Não. Era ele o confuso? Não. Quem é que era? O povo daquela terra que lutava com os trabalhadores dele. Então ele teve que fazer uma escolha. Ou eu fico na confusão, ou eu fico na disputa, ou eu gasto toda a minha energia, o meu tempo, tentando resolver um problema que não se resolve. Porque para resolver ele teria que matar aquela gente toda. É a única maneira. E nós não podemos sair por aí dando tiro nas pessoas que vão ser presos. Então, às vezes, nós temos que sair da situação. Sair do problema. Então, você vai ter que dizer para a situação em que pode ser um Ezeque na tua vida. Que não, você não precisa ficar nela. Não, mas eu tenho direito. É verdade. Era direito dele aquele poço. Quem cavou aquele poço foi seu pai Abraão. Ele só fez, né? Porque o que acontece? Se um poço de água não é utilizado por algum tempo, ele começa a ficar sujo. E havia um entulhado. Então ele foi lá, limpou o poço para poder dar melhor água. Era direito dele, era dele. Ele não estava dizendo, olha, para sempre acabou, né? Forever gone. Não. Ele estava dizendo, eu não quero gastar minha energia, minhas forças, com não sei quantos cabeçudos, desculpa a expressão, irmão, vocês entendem cabeçudo, né? Que estão aqui tirando a minha paz. Fica esses da confusão aí, eu vou prosseguir à frente com meu Deus. E Deus o leva a outro poço, outro lugar. E lá ele cava, e Deus abençoa ele de novo. Porque Deus sempre vai abençoar o que você faz, se for na vontade dele. E chamou-se o lugar Sitna, versículo 21. Segunda posição dele. Lembra que o irmão Beto falou de desafios? O que é Sitna? Fala de inimizade. Inimigos. Sitna quer dizer inimigo. Inimizade. Pessoas que te acusam, pessoas que te opõem. Tudo que você quer fazer, a pessoa é contrária a você. Irmãos, eu sei que você já passou, eu também já passei, em que você quer fazer algo que é bom e todo mundo está contra ti. Não consegue ver, ter a visão do reino de Deus, não consegue ter a visão da prosperidade. Você tem aqui o plano certo que vai solucionar tudo, mas a pessoa está com a mente tapada. Não adianta. Não adianta você tentar tirar demônio de feiticeiro que não quer ser liberto. Tá me entendendo? Tá vendo feiticeiro, bruxa que não quer ser liberto, não quer Jesus? Aí você está lá, sai demônio em nome de Jesus. Mas ele não quer libertação. Não adianta. Você está gastando as tuas forças, a tua energia com um fulano, com uma fulana, com um ser humano que não quer mudar. Tira da tua vida. Põe um ponto final. Porque vai roubar tuas forças, vai roubar tua energia, não vai somente atrapalhar você, vai atrapalhar a tua família e os teus trabalhadores também. Um confuso, irmãos, um inimigo dentro dos teus negócios vai destruir todo o teu negócio. Então, muitas vezes você tem que pedir ao Senhor, ou remove essa pessoa como um forte, poderosa, ou então, Senhor, se tu não me queres, mas abre um caminho para mim, abre uma outra área para mim, abre um outro lugar. Joanesburgo é grande, irmãos. A África é grande. Enquanto as pessoas querem ficar paradas na confusão, na contenda, nós vamos caminhando para frente. Porque rebelde é Deus que vai lidar com ele. Confuso é Deus que vai lidar com ele. Perturbado do juízo é Deus que vai lidar com ele. Porque quer ficar perturbado. Porque Jesus pode botar a cabeça no lugar. Mas é porque não quer. Então, muitas vezes você vai ter Ezeque na tua vida. Você vai ter Sitna na tua vida. E você precisa tomar uma decisão. Se eu ficar aqui, eu vou morrer aqui na confusão.
e vou acabar sendo o quê? Um inimigo também, e criando inimigo. Então, eu vou para frente com meu Deus. Peça a Deus, Senhor, nós vamos ter jejum dia 15 até o dia 5. Peça a Deus para te dar uma estratégia clara, específica. Aonde você se alargar? Aonde? Irmão, Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Alguns chamam de Jabes, outros chamam de Jabes. Ele orou. Ele era amaldiçoado no ventre. Quando saiu, a sua mãe ainda amaldiçoou pondo um nome que tem um pior significado. Ele era o último dos irmãos, não ia prestar para nada. Mas ele orou e disse, Senhor, se tu fores comigo, a tua mão for comigo, Senhor, abrir, me abençoar, me alargar. Ele falou essas palavras aqui, me alargar o meu território. Peça para Deus alargar o teu território. Ore, Deus ouve. E seja fiel a Deus. Isaac foi fiel a Deus. Ele foi fiel tanto como seu pai Abraão foi. Até mais, porque ele conseguiu pegar o que o seu pai Abraão tinha e multiplicou aquela riqueza e muitas vezes mais. Então, muitas vezes, se você ficar parado no Ezeque, que só é confusão, contenção, e se você ficar parado na Sitna, que só é inimizade, oposição, você não vai para frente. Vá para frente. Vá para Reobote. Vá para onde Deus está te chamando, para o alargamento. Tem pessoas que nós temos para poder ter paz na alma, irmãos. Porque as pessoas têm mania de dizer paz na alma só para os mortos. O morto está morto, irmão. Quem está com Deus está no paraíso. Quem está no inferno está lá no inferno. Não posso fazer nada. Mas nós que estamos vivos é que precisamos de paz na alma. Tem gente que está tirando a tua paz. Está roubando o teu pão de cada dia. Você precisa ter sabedoria e dizer, olha, chega. Aqui nessa casa tem ordem. Aqui vai ser assim. E prosseguir com Deus. Vá para Reobote para você ter paz. E lá diz a palavra do Senhor, versículo 22, que é o versículo tema. O Senhor abençoou. Diz que ele cavou o poço. E ele sempre cavar, quer dizer, não para de cavar. Não para de tentar. Não para de trabalhar. Não para de investir no reino de Deus e também na sua própria vida. Amém? Vá crescendo. Vá multiplicando. Vá pedindo a Deus sabedoria. Há muitas maneiras de você crescer dentro daquilo que você própria faz. E diz para o Senhor, e partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram, quer dizer, não lutaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor. Quer dizer, vai chegar uma hora em que Deus vai dizer para Satanás, Satanás, para! Tu não vais mais usar nem carne, nem sangue, nem pessoa, nem demônio contra o meu filho. Porque eu quero abençoar o meu filho. Eu vou fazer ele ser alargado. Então é isso que eu quero que você entenda. O pastor Beto falou aqui sobre as oposições, os desafios desse alargamento. Os desafios são esses. Você vai encontrar Ezeque, você vai encontrar Sitna, mas tira da tua vida. Porque Deus tem um Reobote para ti lá. Ah, mas é meu. Sim, é teu. Eu sei que é teu. Você tem direito na terra. Você tem direito no poço. O que é teu vai voltar para ti. Amém. Sem contenda, sem confusão. Vocês viram quando começou o culto aqui, o nosso irmão falou o quê? Que Deus tinha dito para ele o quê? Não tentar um método, tentar que Deus ia trazer na mão dele o documento dele. Deus tinha dito, vou trazer na tua mão. E Deus trouxe na mão. Olha o irmão Beto aqui. Eu lembro do irmão Beto. O irmão Beto é 3 vezes esse tamanho que ele está aqui. Ele ficou mais mal que o irmão Macaia. É verdade. E nós chegamos a ficar preocupados. Olha que o irmão Macaia é magro. Ele estava mais mal que o irmão Macaia. E nós também, naquela época, estamos a sofrer. Todos nós sofremos nessas coisas aqui. Muito. Não tínhamos também aonde dizer, irmão Beto, vem ficar conosco. Quando nós conseguimos, já foi naquela End Street ali, né, irmão Beto? Que ele veio morar conosco, que as coisas melhoraram um pouco para todo mundo, assim. Quando fomos morar na End Street, numa casa que era mais de 120 anos. A casa estava tudo caindo, aos pedaços lá. Mas nós estávamos lá dentro. Está lá a casa ainda. Ainda existe. Foi ali que fomos todos ficar juntos para poder a coisa um pouquinho melhorar, porque a situação estava feia mesmo para todo mundo. Hoje estamos aqui, irmão. Não parece, né? Mas já se faz uns 30 anos. Teu Reobote vai chegar.
Não queira colocar o carro na frente dos cavalos. Não dá certo, tem que estar os cavalos na frente, você está na direção de Deus. Então, vamos se levantar agora, vamos orar. Depois vou estar passando a palavra de oferta. Peço para avisar as crianças vão estar daí? Tá. Depois da palavra de oferta, as crianças vão louvar o Senhor e vamos tirar a oferta, amém? Eu quero que você diga assim: Senhor Deus, me ajuda. Para eu tirar, o Senhor me mostrar o que é o Ezequiel na minha vida, o que é o Sitna, para eu tirar, para eu poder chegar lá no Rehobote. E você precisa mesmo, senão não tem como. Ora a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, nós nos colocamos nas suas poderosas mãos. Nós não somos melhor que o teu servo Isaac, Senhor, longe disso. Mas tu sabes, Pai, o nosso desejo é que cada um aqui prospere, Senhor, na área que o Senhor deseja que ele prospere. Tu viste essa investida de Satanás nesses últimos 7 ou 8 anos em secar a tua igreja, Senhor. Roubar a esperança do teu povo. Trazendo pragas, pandemias, trazendo desempregos, trazendo, Senhor, mortes, trazendo tanta coisa, Pai. Mas nós sobrevivemos. Podemos sim dizer, como o teu povo Israel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu sei, Senhor, que não é à toa que o Senhor colocou no meu e de vários corações aqui, que este ano é um ano de alargamento, Senhor. O mundo pode estar nas guerras, papá, mas eu sei que tu tens alargamento para nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo teu povo, que a tua mão seja conosco, que a tua bênção seja conosco, que a tua direção venha sobre nós, que, Senhor, o teu guia nos guie, que o teu Espírito, Senhor, que o Senhor nos mostre o lugar aonde ir, o que fazer, como fazer, que o Senhor derrame sobre nós esta graça, essa prosperidade, essa bênção, Senhor, para abençoarmos a tua casa, o teu povo, Senhor, e esta obra que o Senhor tem levantado, não somente aqui neste continente africano, mas ali na Ásia também. Pai, eu clamo agora, remove nossas vidas, esses Ezequiels, Senhor, esses Sitnas, que são, meu Pai, confusões e contendas, perturbações que o inimigo cria para tentar nos roubar a paz. Saia em nome de Jesus Cristo, todo demônio da confusão, da contenda, que entra na casa, na família, que entra nas empresas, é espírito maligno que vem trazer inimizade dentro das famílias, vai sair em nome de Jesus Cristo, que entre o amor aqui ao próximo, entre o amor de Deus nas nossas vidas, que o Espírito Santo venha derramar sobre nós o seu olho santo, a sua capacitação, em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, pastor Eliel, estamos aqui no campo missionário, fazendo a obra de Deus. Essa é a nova zona, aqui em Nicane. Essa é a nova casa, o novo templo, construído com material local, de bar, mas falta erguer o teto e estamos sem condições e pedimos que, Pai, ore, pastor, por esses irmãos e ajude aquilo que foi possível. Na parte de bambus, aí na parte de cima. Por isso pedimos o seu reforço e a sua oração. Paz e Deus abençoe a pessoa. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. E é isso mesmo que nós estamos tentando fazer e os missionários que trabalham conosco. Você vê aí a doação de lonas plásticas, o missionário entregando as lonas plásticas para um obreiro local para cobrir o templo. Esse é um dos templos já de alvenaria que fizemos ali em Nampula. Você vê aqui uma foto do batismo que aconteceu ali. A Santa Ceia, cálices também são grandes necessidades. Outra foto dos irmãos sendo batizados. Aí uma outra igreja também feita de material local, entrega de certificado de batismos e também de apresentação de crianças. E aí, mais uma vez, aquele coral jovem que você viu logo no início do vídeo, louvando ao Senhor. Irmão, seja mais um conosco, nos ajudando a manter a obra do Senhor Jesus Cristo viva. Seja o mantenedor da obra missionária, apoie a Missão SOS África, o SOS Resgate. A sua oferta faz muita diferença e socorre estes irmãos. Deus abençoe a sua vida.